Informações tiradas do site Villains Wiki, Creepypasta Brasil e Evil Fandom. Links na descrição. Você virá comigo para sempre. Olá, amante do terror. Hoje iremos falar de Tales Doll, aquela creepypasta que provavelmente te deu muitos pesadelos e que hoje você vai saber de fato quem ele é e o que ele faz. Mas antes de começar, seja bem-vindo ou vinda. Se você não sabe, eu abordo conteúdo relacionado ao terror, contando de uma maneira que você nunca viu antes. Então inscreva-se no canal, porque aí você vai estar sabendo das histórias das infinitas criaturas que já surgiram e surgem diariamente na internet. Compartilhe para seus amigos e se tornem fiéis amantes do terror. Começarei a postar sábado, terça e quinta, às 8 horas da noite. Agora, fique com o vídeo. Há muito tempo, foi criado um jogo do clássico ouriço azul Sonic, o chamado Sonic R. Um jogo de corrida, parecido com o Mario Kart, onde você poderia escolher vários personagens para competir em uma corrida. Entre eles, havia também as versões robóticas de Sonic e Knuckles, Metal Sonic e Metal Knuckles, feitos por Dr. Robotnik para competir com os originais. Só que entre as versões robóticas existia uma que não era feita de metal, mas sim parecia um boneco de pano estufado com uma antena na cabeça, uma cópia do Tails, que foi denominada de Tales Doll. Acho que não resta dúvidas que Tails é o melhor amigo de Sonic e um dos primeiros a serem apresentados nesse universo. Então, por que será que a versão robótica de Tails era tão bizarra? Mas o mais estranho não era sua aparência, e sim o fato de ser o personagem mais roubado do jogo, porque apesar da sua jogabilidade ser horrível, ele ainda tinha a capacidade de flutuar e passar por cima do terreno e cortar caminho. Mas por que ele flutuava? Ou melhor, como ele flutuava? Não haviam hélices, não haviam propulsores, não havia nada físico que faria ele conseguir levitar. Ele apenas flutuava. É como se fosse algum tipo de poder. Na história diz que Robotnik criou Tales Doll, mas eu duvido que ele teria capacidade para criar tal ser, ou talvez ele tenha sim criado. Mas algo deu errado. É claro que na época em que o jogo foi lançado, ninguém nunca desconfiou que algo poderia acontecer se jogasse com Tales Doll, mas foi depois de algum tempo que começaram a perceber que algo estava errado. Um relato de um anônimo diz que deu o jogo ao seu filho, que muito empolgado conseguiu zerar e desbloquear Tales Doll, já que este era um personagem que só poderia ser desbloqueado caso zerasse o game. Passando seu tempo, o garoto foi se divertindo com o seu novo personagem, passando pela água, pelas montanhas, cortando o caminho e ganhando todas as corridas. Porém, em um fatídico dia, seus pais voltaram do trabalho, como em qualquer dia normal, e quando entraram no quarto de seu filho, se depararam com ele deitado no chão, com os olhos fixos, pupila dilatada, lábios mordidos e sem pulsação, morto. E na tela da TV estava o jogo aberto, Tales Doll parado e a música Can You Feel the Sunshine tocando sem parar. Mas era estranho, a música parecia estar tocando ao contrário, e Tales Doll parecia estar olhando diretamente para eles. O médico disse que ele havia morrido de ataque epilético, o que era muito estranho, porque ele tinha a saúde perfeita e mais ninguém em toda a árvore genealógica da família
já teve histórico de epilepsia. Isso deixou os pais sem resposta por muito tempo, mas eles tinham certeza que aquele personagem, junto com aquela música, poderiam causar esse tipo de efeito, parecido com o caso da música de Lavender Town. Um dia eu posso abordar esse caso aqui no canal, se vocês quiserem. Outro caso, dessa vez com um pai que havia trazido um presente para seu filho, um jogo do Sonic. Seu filho ficou muito feliz, é claro, até porque naquele tempo este jogo era muito almejado por muitas crianças. Eles começaram a jogar juntos e depois de alguns dias, seu filho conseguiu zerar, derrotando o chefe e desbloqueando um novo personagem, que quando seu pai perguntou quem era, ele apenas respondeu: "É apenas o boneco do Tails." Sem conseguir saber quem era realmente aquele personagem, mandou seu filho ir dormir, pois já estava muito tarde. Mas ele não conseguia dormir pensando naquele personagem, do porquê ele parecia ser tão macabro. Então, como já havia perdido o sono, resolveu jogar o game mais uma vez. Dessa vez, como Tails Doll. Ele escolheu o mapa Resort Island, e com a tag de 4 personagens. Neste, era tipo um pique-pega, onde ele tinha que chegar perto de 4 personagens: Dr. Robotnik, Metal Knuckles, Metal Sonic e por último Super Sonic. Ele conseguiu pegar os 3 primeiros com certa facilidade, porque o Tails Doll conseguia passar por cima das coisas, já que ele flutuava. Mas como o Super Sonic era o mais rápido do jogo, era super difícil conseguir pegá-lo. Mas em alguma hora, o pai conseguiu concluir essa fase. Só que depois de conseguir pegar o Super Sonic, algo anormal aconteceu. A tela ficou preta e o Sega Saturn desligou sozinho. Ele ficou confuso, é claro, mas já estava cansado demais para ver aquilo agora. Então, decidiu ir dormir também. Mas ele teve seu sono interrompido por batidas na porta. De início ele pensou que poderia ser seu filho, mas olhando a sombra por baixo, era muito pequena para ser ele, que já tinha 12 anos. Ele não parava de ter a palavra Tails aparecendo a todo momento na sua mente. Ele resolveu abrir a porta lentamente. Mas não havia nada. Foi quando ele ouviu uma voz fraca dizer: "Você virá comigo para sempre." Ele olhou para trás e viu em cima da sua cama. Era aquele boneco do jogo em uma versão realista, sentado, encharcado com o que parecia ser sangue, e aquilo o encarava com um olhar vazio. Depois disso, dizem que Tails Doll atacou o pai, mas conseguiu sobreviver e salvar o seu filho. Tudo isso enquanto o boneco soltava um grito estridente e agoniante, para depois sumir. Mas ninguém, além do pai e do filho, sabem o que aconteceu aquela noite. Este pai sofreu com o que chamam de Tails Doll Curse, ou a maldição do boneco do Tails, onde quando você zera o jogo em 100% e joga com o Tails Doll na ilha do resort com esses 4 personagens e passa de fase, você invocará a forma física do Tails Doll na vida real, ou se não, vai acontecer o mesmo que houve com aquele garoto que morreu de ataque epilético, mesmo não tendo um histórico de epilepsia. E tudo leva a crer que ele já foi um personagem criado pela SEGA, tipo Sonic. Mas houve a mesma coisa que aconteceu no caso de Sonic.exe. Uma criatura maligna se apossou deste personagem para ter uma janela para o mundo. Este demônio foi chamado de T-Day, que causou muitas mortes nos Estados Unidos em 1983. Mas os casos foram ofuscados por algum motivo desconhecido. Mas de qualquer jeito, os casos de mortes que aconteceram envolvendo Tails Doll foi a de 2 crianças. Uma morreu de asfixia e a outra de ataque epilético. E realmente, foram casos que aconteceram na vida real. Tudo isso atrelado ao Tails Doll.
Isso faz eu me perguntar: será que realmente é apenas uma lenda? Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o like para aumentar o engajamento dos vídeos. E se você gostou deste, você certamente vai gostar dos demais. Então, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias de terror que eu trouxer aqui. E compartilhe para seus amigos nas redes sociais, para que cada vez mais pessoas possam conhecer meu trabalho. Começarei a postar todo sábado, terça e quinta, às 8 horas da noite. Muito obrigado por assistir, amante do terror.